Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Operacionalização do Sistema Integra. Me chamo Moisés Santos e na aula de hoje nós daremos continuidade ao módulo de gestão do desenvolvimento e especificamente na tela de titulação. Eu estou aqui na tela inicial do sistema, já vou procurar pelo módulo de gestão do desenvolvimento, está aqui ele, e como eu expliquei, ele tem duas telinhas. A primeira é a tela de titulação e a segunda é a tela de capacitação e aperfeiçoamento. A tela de titulação ela é bastante simples, cliquei nela que ele me abriu a tela. Eu tenho aqui campos de filtros, que eu posso filtrar pela matrícula, CPF ou pelo nome. E aqui embaixo eu tenho uma grid de resultados. Se eu, por exemplo, pesquisar uma pessoa aqui, estou pesquisando apenas pela matrícula, ele vai me aparecer que essa pessoa aqui tem um ITA de 35%. O que isso significa? Que não tem data fim aqui, né? A data de início é a partir de 2008. O que isso significa? Que essa pessoa vai receber 35%, né? E esses 35% aqui está parametrizado para ser em cima do vencimento base da pessoa. E o vencimento base é o valor da tabela salarial da posiçãozinha lá que ela está ocupando. Por ela ter um mestrado, ela tem direito a 35% a mais de salário, né? E o cargo dessa pessoa aqui, ela é administradora. Então, ela entrou como nível superior, né? E aí, por ser nível superior, ela não ganharia nada, mas ela se especializou fazendo um mestrado. E por ela fazer esse mestrado, ela recebe esse percentual de 35%. E como é o passo para a gente adicionar uma pessoa aqui, né? A titulação de uma pessoa. Tem todo um trâmite. E esse trâmite, para dar a entrada, né, o servidor precisa apresentar lá o certificado, né, o diploma, precisa abrir um processo, fazendo um requerimento lá para a célula de planos, carreiras e salários, requerimento dessa verba de incentivo à titulação. E aí a célula vai analisar o processo, vai ver se aquele diploma que ele fez está previsto no plano de cargos deles, porque não são todos os planos de cargo que dá direito à titulação, né? E mesmo que dê, não são todos que dá até o último nível é doutorado. E aí ele, tendo direito, a célula vai fazer o ato, né, que concede a titulação para esse servidor. E aí eu peguei um caso aqui dessa pessoa e o primeiro passo, pessoal, é verificar aqui a escolaridade. Eu peguei o CPF lá e vou pesquisar ela aqui na tela de dados pessoais e vou visualizar. Para a gente conseguir adicionar uma titulação lá, é importante que a gente tenha nessa tela aqui de dados pessoais essas informações aqui atualizadas, tanto a parte de escolaridade, aqui a gente sempre vai botar a mais recente, como também o histórico. Então esse servidor aqui, ele entrou com uma especialização, e aí como é migração a gente está trazendo aqui especialização em migração, né? Depois ele fez outra pós-graduação, né? Que aqui não está especificando o que seja, mas depois ele fez um mestrado. E o plano de cargos dessa pessoa aqui é o plano de cargos do planejamento e gestão. E o planejamento e gestão dá direito a 3 incentivos à titulação, que é a especialização, o mestrado e o doutorado. E esses percentuais, né, de quantos por cento vai ser sobre o vencimento base, está parametrizado lá na telinha de categorias. Então, aqui no módulo de gestão da informação, que foi o primeiro módulo que a gente viu, se eu pesquisar aqui planejamento, ele vai me trazer aqui. Eu vou visualizar só para mostrar para vocês que os incentivos à titulação está previsto lá no plano de cargos, mas é parametrizado nessa telinha aqui. Então, se ele fizer uma especialização, ele tem direito a 15%, se ele fazer mestrado é 35%, se fizer doutorado é 45%. Então, a gente já viu que lá na tela de dados pessoais a informação de escolaridade está atualizada. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na tela de titulação e vou adicionar para essa pessoa uma nova titulação. Então, eu vou pesquisar aqui, eu tenho que pegar a matrícula dela, porque na outra tela vai pedir a matrícula. Vou pesquisar aqui, peguei a matrícula dela, vou lá na tela de gestão de desenvolvimento, tela de titulação, e vou clicar no botão de adicionar. Antes de adicionar, a gente consultou lá, viu que não tinha nada de titulação para essa pessoa, nós vamos adicionar uma nova. Vou botar a matrícula e clicar em pesquisar. Quando eu clico em pesquisar, ele vai lá na tela de dados funcionais e traz as informações da pessoa, como nome e CPF. E aqui ele vai pedir qual é o curso, né? Esse curso aqui, ele está pegando da onde? Está pegando lá naqueles graus de formação da tela de dados pessoais. Então lá tinha aquele
E aí ele vai fazer uma série de validações para verificar se esse servidor aqui tem direito a receber a especialização, o nível de titulação e especialização, né? Ele fez uma consulta lá na tela de categorias que a gente viu e me trouxe aqui a informação. E também junto com a informação o percentual devido, como a gente viu é 15%. Aqui a gente diz a partir de quando, né? Vou botar 1/1 de 2025 e o sistema obrigatoriamente vai pedir o ato que concedeu essa titulação. Como eu falei, é publicado um ato para cada pessoa, né? E esse ato precisa refletir aqui na tela do sistema. A gente precisa ter o embasamento legal, né, que concedeu para o servidor essa verba de incentivo à titulação. E, para além do dado, a gente precisa também do anexo. Eu vou anexar um documento teste, mas no dia a dia seria a informação, o ato que concedeu. Vou clicar no botão de anexar e clicar no botão de salvar. Colar, pegar a matrícula aqui e cliquei no botãozinho de salvar. Quando eu salvar, o sistema vai guardar essa informação. Se eu voltar aqui e pesquisar novamente pela matrícula, ele já me registra aqui a informação da especialização. Então aqui a gente aprendeu a adicionar uma titulação para um servidor, né, explicando prioritariamente que essa tela aqui tem uma vinculação direta com a tela de dados pessoais. A gente viu também que aqui tem uma interligação muito direta também com a tela de categoria, porque é lá que está parametrizado o percentual de cada categoria. E na próxima aula a gente continua explicando ainda sobre a tela de titulação.